Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos ao canal da AD Instruments. Eu sou Tatiana Mendes, sou gerente de suporte da AD Instruments. Bom, para quem ainda não conhece, a AD Instruments é uma empresa focada em ferramentas e soluções para pesquisa científica e também para educação, para ensino na área de saúde. E nesse período de pandemia, de quarentena, nós estamos convidando vários professores, pesquisadores, especialistas, para compartilhar um pouco do seu trabalho, do seu conhecimento com a gente aqui no nosso canal. Hoje, nós convidamos a professora doutora Renata Perrenot, que é especialista em metodologias ativas de ensino e também diretora da Inovate Educação. Junto com a doutora Renata, também vai estar a especialista em ensino da AD Instruments, Gabriele Leite, para conversar um pouco sobre a plataforma LT. Hoje a professora Renata vai trazer um pouco da sua experiência sobre aprendizagem ativa e avaliação processual em tempos de aula remota, tá? Então, eu aproveito a convidar todos vocês a curtir aqui o nosso canal, que a gente está trazendo toda semana diferentes especialistas para falar um pouco no nosso canal, e também nas nossas redes sociais. Estamos como AD Instruments Latam, no Facebook, no LinkedIn, e no Instagram como AD Instruments LA. Okay? Gostaria de agradecer já à professora Renata por participar, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo compartilhado aqui com a gente. Muito obrigada a todos. E as dúvidas, por favor, ao longo da apresentação, vocês podem colocar aqui no chat do YouTube, que a gente vai acompanhando, e a professora Renata vai responder a todas as perguntas ao final da apresentação. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer a The Instruments e a todos, né, a Tatiana, a Gabriele, a Patrícia, ao Roberto, todos que estão aqui que me ajudaram, por poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês e pela parceria, né, então, pessoal bem bacana. Então, a gente vai falar hoje sobre aprendizagem ativa e a avaliação processual em tempos de aula remota. Quero me apresentar rapidamente, falar um pouquinho da minha formação, do meu caminhar. Essa é a minha história. Eu sou a diretora da Inovate Educação, diretora de experiências de aprendizagem da Quigo. Temos a chancela de Apple Teacher, Apple Professional Provider for Education, chancelados pela Apple. Trabalho com aprendizagem ativa desde 2012, mas de 2016 para cá, atuando pelo consórcio STEM Brasil, LASPAL, na Universidade de Harvard, com aprendizagem ativa, como fellow, trazendo tudo que a gente vai falar aqui de lá, que é uma universidade, assim, né, de primeiro mundo, de ponta, e fazendo uma adaptação para a nossa realidade, né? Então, quando a gente fala em metodologias, quando a gente fala em olhar para currículo, quando a gente fala em trazer esse contexto para avaliação, estar apoiado remotamente agora pela tecnologia, né? Ou até mesmo presencial, o apoio da tecnologia também ajuda muito. Então, compartilho com vocês essa minha experiência. E então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre esse contexto, tá? O nosso objetivo aqui hoje, então, é tratar de um alinhamento, é fazer um alinhamento de avaliação processual da aprendizagem, né? Como é que hoje, né, no modelo que estamos trabalhando aí remotamente, a gente pensa em usar as ferramentas que estão em nossas mãos, que estão disponíveis, para trabalhar também o processo avaliativo. E se a gente olha para esse processo avaliativo, quando a gente fala em avaliação processual, avaliação formativa, está inserido no contexto de aprendizagem também, né? Então, faz parte desse contexto de aprendizagem. E ainda dentro dos nossos objetivos, mostrar aí alguns exemplos de avaliação na aprendizagem ativa no momento em que estamos vivendo. Então, vamos falar um pouquinho, né, de avaliação e de formação integral. Para a gente pensar em formação integral, a gente precisa pensar em alguns requisitos para poder exercer a docência com sabedoria, né,
e precisa pensar em alguns pontos importantes. O primeiro ponto que a gente precisa pensar é na proposta de aprendizagem. Antes ainda de olhar para a avaliação, eu preciso me perguntar qual proposta de aprendizagem eu vou privilegiar. Então, por quê? Porque isso faz parte de todo um contexto, né? Então, a proposta de aprendizagem, ela traz dentro desse seu contexto o trabalho com a avaliação processual, tá? Entender o processo de inovação metodológica, as metodologias ativas, pensar na avaliação, pensar no que é avaliar, no como avaliar, né? Então, assim, a gente precisa pensar que a avaliação, ela mede o conhecimento, ela mede a aprendizagem. Então, quando eu falo em avaliar, eu tenho que perguntar como trabalhar os meus objetivos de aprendizagem? Como medir se os meus objetivos de aprendizagem foram atingidos? Então, eu preciso olhar para esse processo. Como integrar a avaliação e o currículo nesse processo formativo? E como trabalhar junto com tudo isso o contexto da interdisciplinaridade, tá? Citando Chagas 2020, a finalidade do processo de avaliação nunca foi apenas o de verificar as aprendizagens, mas também de estabelecer um controle sobre o comportamento e seus valores, tá? Bom, para desenvolver as competências, então, no aluno do século XXI, é preciso trabalhar conceito e desenvolver aí o que a gente chama de chave, né? Conhecimento, habilidades, atitudes, valores e emoções, tá? Então, a gente traz aí o conceito chave para trabalhar com a formação, com a educação integral do aluno na disciplina. Afinal de contas, trabalhar com conhecimentos, habilidades e atitudes, né, o chá vem sendo trabalhado, vem sendo feito, né, isso é importante, mas a gente precisa pensar ainda mais no tempo que estamos vivenciando, nos valores e emoções. Como é que a gente lida com essa parte também, dentro de tanta mudança, dentro desse novo contexto de aprendizado, dentro de tantos desafios. Falando um pouquinho, então, das técnicas de avaliação processual de aprendizagem, né, a APA. Então, a gente vai além aí de uma série de perguntas reunidas numa prova bimestral, quando a gente pensa nesse contexto, tá? Então, combinar diferentes instrumentos avaliativos para mensurar de forma mais assertiva diferentes aspectos do aprendizado, tá? Então, essa técnica ela pode ser aplicada aí num contexto diferenciado para se trabalhar a aprendizagem e pensar na maneira de medir, e trabalhar as características da avaliação de sala de aula nesse processo, que passa a ser dirigida, sempre mediada pelo professor, é mutante, é benéfica, trabalha com a avaliação formativa, o processo é todo centrado no estudante, trabalha-se o contexto dentro da microcultura da sala de aula, olhando diretamente para esse contexto, trabalha-se de uma forma continuada, claro, sempre olhando para a motivação da boa prática docente. E aí a gente traz alguns pressupostos, então, para a avaliação processual de aprendizagem. Tá? O primeiro deles, a qualidade da aprendizagem do estudante está diretamente, embora não exclusivamente, relacionada à qualidade de ensino. Então, precisamos também pensar em tornar explícitas as metas e objetivos dos docentes para poder obter feedback específico e compreensível sobre a medida em que estão alcançando resultados. Então, é preciso o tempo inteiro pensar no processo de estou atingindo os meus objetivos de aprendizagem, estou alcançando os meus resultados, como é que eu trabalho esse processo de feedback? Então, conceder feedback apropriado, focalizado aos estudantes frequentemente, o aprender a avaliar a sua própria aprendizagem. A avaliação com maior probabilidade de aprimorar a aprendizagem é aquela conduzida pelo docente e responde a questões alinhadas
com os seus problemas propostos, tá? Trabalhar também pesquisa sistemática, tá? Trabalhar a avaliação na sala de aula, que pode ser feita por docentes dedicados, sem capacitação específica, né? Colaborando com os colegas e envolvendo ativamente os estudantes nos esforços de avaliação da sala de aula, docentes e estudantes que vão aumentar aí a aprendizagem e a satisfação pessoal. O direcionamento da atividade, para a gente pensar no como a gente aplica uma atividade olhando para todo esse processo avaliativo, né, para essa avaliação processual formativa, a gente trabalha, então, apoiado nos verbos da taxonomia de Bloom, né, para poder definir as atividades. Se nos apoiamos na taxonomia de Bloom, isso facilita e contribui para estabelecer uma medida adequada do processo avaliativo. Então, a gente tem aqui o recordar, o entender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar. Se olharmos para a planilha, que é a tabela da taxonomia de Bloom, a gente vê que a gente começa a trabalhar também a autonomia do aluno através das atividades. Então, essa planilha, ela gera um crescente de autonomia, que vai de um nível mais básico, onde o professor tem mais autonomia, tá? E o aluno faz as atividades sendo mais direcionado pelo professor, e começamos aqui no recordar. E à medida que vamos avançando neste sentido, até o avaliar e o criar, vamos também crescendo e mudando o papel do professor e do aluno, onde vamos trabalhando mais autonomia para o aluno dentro da sala de aula, dentro das atividades, tá? Então, nessa classificação, conseguimos trabalhar esse nível, esse crescente de autonomia. Trazemos, então, aqui, né, técnicas de avaliação processual de aprendizagem, onde os instrumentos importantes de avaliação, seja contínua processual, vem em consonância com o modelo acadêmico-pedagógico, focado em competências, que devem estar alinhados com a criação de aulas e avaliações operatórias por parte do docente. Para quê? Para que possamos fornecer, então, né, para fornecer aos docentes e aos estudantes informação sobre a aprendizagem antes e entre testes e prova. Suplementam e complementam as avaliações formais da aprendizagem, podem complementar as técnicas de avaliação informal já usadas pelos professores, podem ajudar os professores a fazerem avaliação informal mais focada e sistemática, né? Trabalham como instrumentos de coleta de dados sobre a aprendizagem do estudante, são instrumentos de feedback, tá? Vamos falar um pouquinho também agora de exemplos de atividades e avaliações online. Então, escuto sempre as perguntas, né? Mas como é que eu faço para avaliar nesse momento que estamos trabalhando remotamente, processo avaliativo, é difícil pensar em atividades nesse contexto? Então, eu trago aqui para vocês, para a gente compartilhar, alguns exemplos de atividade e como é que eu faço a avaliação, o que eu posso pensar para que eu faça a avaliação da aprendizagem do aluno, né, para que eu verifique se os meus objetivos de aprendizagem estão sendo atendidos, tá? Então, por exemplo, uma atividade que seja um estudo de caso, identificar a causa raiz de um problema. Então, eu posso trabalhar essa atividade com os alunos para que eles possam entregar um relatório ou um paper identificando a causa raiz proposta pelo professor. E a gente pode trabalhar também essa atividade, fazer essa avaliação individual ou em pares, né? Então, é um exemplo de atividade que podemos trabalhar. Exames de múltipla escolha. Então, responder a um questionário sobre um tema desenvolvido pelo professor, também pode ser individual, com tempo pré-determinado para responder.
Então, se vocês começarem a observar, vão ver que a gente consegue mesclar várias atividades ou até mesmo trabalhar com várias atividades conjuntas dentro de um mesmo contexto de aprendizagem, dentro de uma mesma área. Trabalhar com pesquisa, então, elaborar uma pesquisa científica sobre um determinado tema, que também pode ser trabalhado individualmente ou em grupo. Apresentações de seminários sobre pesquisas ou temas previamente alinhados. Crítica a designs. Então, o professor ele pressupõe um design, ele propõe um design, né, de um produto, de um projeto, de uma proposta, e o aluno deve realizar uma análise crítica sobre essa realidade. Outro exemplo de atividade aqui, por exemplo, a produção e criação de vídeo, podcast, aplicativo, website. Então, a gente pode abusar do uso da ferramenta tecnológica e da criatividade para trabalhar nesse momento. Então, como é que eu faço a avaliação? Eu avalio a estratégia, eu avalio o design que o aluno desenhou dentro desse contexto, né, do que ele pensou dentro desse contexto, o conteúdo, o resultado final. Olhar para a autoavaliação, então, realizar uma autoavaliação sobre uma atividade entregue pelo aluno. A produção de história escrita ou história narrada, usar aí, né, se apoiar na metodologia do storytelling para desenvolver a criatividade e apresentar na forma de texto ou áudio. Então, eu já posso juntar aí mais de uma atividade, né? Produção de resenhas. Então, trabalhar a análise crítica individual sobre um tema ou conceito contido num livro, num artigo, no texto, ou num material que eu encaminhe para o aluno para uma leitura prévia, né, para um trabalho prévio. Revisão de Wikipedia, então, pedir para o aluno olhar, fazer uma pesquisa e realizar a revisão de um conceito contido na Wikipedia Mundial. Trabalhar material de ensino. Isso tem um potencial gigantesco, né? Então, olhar para o material de ensino que o professor compartilha, olhar para um capítulo de um livro didático, de um livro-texto, e em cima disso, pensar o aluno criar cartilhas, né, que podem ser direcionadas, por exemplo, para o ensino básico, tá? Então, como é que o aluno no superior pega um contexto, por exemplo, sustentabilidade, ou reutilização de água, né, eu penso nesse contexto do ensino superior, nesse momento que vivemos, né, que trabalhamos remotamente justamente por conta do Covid-19, né? Então, meios de transmissão, como é que é transmitido. Então, olhar para esse contexto e fazer uma cartilha educativa para compartilhar com alunos, trazer esses conceitos da saúde compartilhados, criar aulas, roteiros escritos, videoaula, história em quadrinho, então, transformar esse contexto em história em quadrinho, material ilustrado sobre um tema proposto, né? Prova, avaliação, que pode ser escrita e oral, online, pode ser, então, a prova online individual, em pares, sobre temas a serem estudados previamente, tá? Competições patrocinadas, propor desenvolvimento de atividades gamificadas, colaborativas. Então, fazer aí o uso do Kahoot, são potenciais que ajudam, que me suportam também nessa olhar para a atividade gamificada, usar o Socrativo, o Plickers, trabalhar com games, e a gente tem aí uma infinidade de ferramentas que nos dão suporte, né? E trabalhar em cima de banco de dados, então disponibilizar um banco de dados para o aluno e estabelecer metas a serem alcançadas pela análise desse banco de dados, tá? Então, o aluno pode fazer a análise desse banco de dados, conceitualizando tudo que ele está trabalhando e produzindo material com resultados como gráfico, planilhas, relatórios. Então, são alguns exemplos que a gente pode trabalhar com atividades avaliativas, tá?
E aí a gente precisa pensar no contexto da avaliação, o que avaliar, as competências trabalhadas e o como avaliar, tá? Por exemplo, quando eu penso no que avaliar, posso avaliar a participação do meu aluno em sala de aula, mas aí, que competência está sendo trabalhada, né? Então, a disciplina. Como é que eu posso avaliar? Então, eu vejo o melhor contexto para avaliar. Eu posso fazer uma avaliação por rubrica, eu posso fazer por pesos distintos, por nota, tá? Então, temos aí exemplos de diversas maneiras do que avaliar, tá? Com as suas competências a serem trabalhadas e pensar nessa maneira do como avaliar dentro do melhor contexto. Então, um exemplo aqui de autoavaliação, tá? Então, uma autoavaliação trabalhada por rubrica, né? Então, como é que está a qualidade das nossas entregas, tá? Como nos sentimos acerca do nosso envolvimento, estamos empenhados na resolução de atividade, então, o que eu quero trabalhar e o nível em que eu estou trabalhando. E olhando para um exemplo real, trazendo aí o PBL na aula de fisiologia, a gente pode pensar, então, olhando para aquelas atividades que já vimos e o como avaliar, né, e olhando para a metodologia de projeto, se eu crio um projeto, se eu crio uma atividade, que essa atividade nada mais é do que produzir um vídeo, né, do que produzir um vídeo que seja um tutorial sobre como medir a pressão humana e a frequência cardíaca. Tá? Então, eu traço em cima dessa atividade metas de aprendizagem. Quais são as minhas metas de aprendizagem? Então, conhecer os métodos de medição da pressão sanguínea, estudar a velocidade sanguínea no corpo humano, como meta de atividade também saber produzir um vídeo, promover a colaboração entre os alunos, né? E aí eu tenho como atividades propostas laboratório de medição de pressão e frequência cardíaca, questionários sobre questões dos conceitos de aula, pedir para que o aluno faça, por exemplo, 2 resenhas de papers sobre conceitos de pressão e frequência, dissertação de um estudo de caso sobre resistência periférica e pressão arterial. E para cada atividade proposta, dentro desse contexto de avaliação processual, eu vou seguindo, então, um roteiro de atividades que eu possa fazendo a avaliação processual com as entregas do meu aluno, e vá avaliando o resultado de aprendizagem. Então, eu tenho aqui para um laboratório, por exemplo, de medição de pressão e frequência cardíaca, o relatório dos laboratórios. Então, responder um questionário, produzir resenha aqui, né, para um exemplo de texto lido, apresentação de seminário, que pode ser feito remotamente, usando plataforma, né, compartilhamento de vídeo, então o aluno produz o vídeo, entrega, compartilha com o grupo, compartilha com o professor, tá? E penso no modelo de avaliação ligado a essas entregas. Então, é importante focar que avaliar é verificar se o objetivo de aprendizagem está sendo atingido, se foi atingido. Então, eu posso pensar, olhando para esse modelo que a gente acabou de apresentar, né? Como eu vou avaliar? Tá? Então, eu vou trabalhar com notas individuais, por exemplo, eu vou trabalhar com notas em grupo, eu vou trabalhar com a avaliação da participação nas atividades, com comprometimento e iniciativa. Então, tem diversas maneiras de linkarmos, né? Tudo isso se conversa, isso aqui tem que se conversar. Então, as metas de aprendizagem, o meu aluno está aprendendo, onde eu verifico isso no processo avaliativo, na avaliação processual. Tá? Então, trabalhar com avaliação processual é olhar para todas esses contextos aqui que estão interligados e verificar se dentro dessas atividades as metas de aprendizagem estão sendo atingidas. Tá? Para ficar um pouquinho mais claro aí para vocês, eu deixo algumas referências aqui,
E eu vou chamar a Gabriele Leite, da The Instruments, para poder exemplificar para vocês usando a plataforma aqui. Tá bom? Gabi, com você agora, então. Muito obrigada, Renata. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para que todos vejam a plataforma. Ok. Então, bom, para aqueles que ainda não conhecem, essa é a plataforma LT. A plataforma LT é a nossa plataforma interativa de conteúdo online. Ela é desenvolvida diretamente para utilização com o ensino híbrido, com o ensino à distância, e ela já oferece uma série de conteúdos prontos que já podem ser utilizados para os cursos da área da saúde. Todo o nosso conteúdo ele é voltado para a área da saúde, mas professores de outras áreas podem inserir o seu próprio conteúdo dentro da plataforma e utilizar a plataforma com diferentes assuntos. Por que eu vou mostrar essa plataforma hoje para vocês? Porque a plataforma oferece uma variada gama de ferramentas para que você faça o acompanhamento dos alunos ao longo do curso e uma série de tipos de exercícios, de avaliações ao longo da aula, que pode ser interessante a vocês que estão assistindo a apresentação, tá? Para quem ainda não sabe, a plataforma LT está disponível para utilização durante todo esse período da quarentena. Pode entrar no nosso site, adinstruments.com, clica na campanha do Covid e se inscreve, preenche o formulário e fala que você quer começar a usar e você cria a sua própria conta, seu próprio espaço online dentro da plataforma LT, tá? A plataforma LT é uma plataforma, ela é online, né? Então você acessa de qualquer dispositivo móvel, desde que tenha internet, não só o seu computador, mas também o seu tablet, o smartphone, e você entra sempre pelo site www.curacloud.com, tá? Eu criei, aqui são os conteúdos que a gente já tem disponível para quem é da área da saúde explorar, mas o que eu criei para hoje foi uma avaliação para mostrar algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Então, essa é a visão do aluno. Eu vejo aqui o curso que eu criei e a avaliação está aqui. É só eu clicar que ela abre. Então, eu coloquei uma breve introdução sobre o que é essa avaliação. Eu poderia adicionar também nessa aula um material de consulta, um PDF ou um artigo de registro, um artigo de uma revista. Então, eu posso oferecer o material de consulta para os meus alunos durante essa avaliação, se eu quiser, e o aluno vai avançando pela seta lateral. Então, são diversos tipos de exercício. Como eu falei, a plataforma é interativa. Então, você pode colocar aos alunos diferentes tipos de exercícios para que eles interajam com a plataforma e entendam o que está sendo proposto e apresentado. Então, essa é uma prova, usando ainda o exemplo que a Renata deu, de um laboratório de fisiologia, de pressão sanguínea. Eu coloquei a questão de anotar onde que eu identifico a pressão sistólica e a diastólica. O aluno pode vir aqui, fazer uma anotação. Então, aqui seria a sistólica, aqui seria a diastólica. Ele consegue também verificar o conhecimento dele, então ele pode verificar a resposta. A plataforma fala para ele que ele pode ver a resposta, mas ele precisa antes clicar em commit, ou seja, depois que ele clicar em commit, ele não consegue mais alterar a resposta, afinal de contas, essa é uma avaliação, então isso vale um ponto, enfim. O professor pode configurar isso, o aluno vê que isso está correto e segue para a pergunta seguinte. São perguntas, então, tem pergunta de anotação, existem perguntas de categoria, em que os alunos também podem responder, interagir com a plataforma. As perguntas de múltipla escolha, você pode inserir feedbacks, então, cada alternativa que o aluno escolhe, se ele clicar em verificar a resposta, ele tem a justificativa de por que essa resposta não é a correta. Então, se ele tiver um conceito que foi aplicado e que ele entendeu errado, na hora que ele escolhe essa alternativa, ele tem a justificativa do porquê que isso não está certo, ele corrige esse conceito
mentalmente. Essa é uma questão que eu não tranquei, porque eu queria mostrar que são diferentes feedbacks. Então, o aluno entra, pode tentar mais uma vez, até chegar na resposta correta. Aqui são questões de nomeie as estruturas, então o aluno pode nomear, colocar as etiquetas em cada parte da imagem, também é uma forma de interagir com a plataforma, também é uma forma de verificar se isso está certo ou não, tá? A professora Renata falou de estudos de casos, então a proposta de uma problematização, ela pode vir de diferentes formas, ela pode vir através de um cenário, de uma situação que é apresentada, através de um caso clínico, ou mesmo pode-se inserir os dados de laboratório e fazer essa problematização em cima de um registro de laboratório que foi feito. Então, aqui eu tenho o registro da pressão arterial, então aqui eu tenho a pressão no manguito, e no canal 2 eu tenho o pulso. Então, aqui os alunos trabalham as questões em cima desse registro de dados. Também são questões testes, mas vinculadas a essa problemática. A problemática também pode vincular um registro, né, um laboratório, com uma tabela já com os dados preenchidos. Então, o braço na altura do coração, diferentes posicionamentos do braço alteram a pressão arterial. O braço na altura do coração, existe uma pressão sistólica e uma pressão diastólica num valor X. Então, categoriza as afirmações para saber a seguir sobre os resultados acima. E o aluno interage e linka essas duas informações. Também existe a possibilidade do caso clínico, então o aluno pode entrar, ele vai ouvir o que esse paciente apresenta, ele vai ouvir o que esse paciente apresenta, os vídeos todos têm legenda, ele também vai responder as perguntas com base nas informações do paciente, então esse caso clínico também pode ser feito em cima de depoimentos de um paciente ou de um profissional de saúde, ou o vídeo que o professor quiser linkar, quiser usar nessa avaliação. Então, aqui já é um outro vídeo do mesmo paciente. A interpretação de exames de laboratórios. Então, eu também posso usar esses exames de quantitativos, né, na minha avaliação, ou exames de imagem. Eu também posso aplicar essas avaliações e linkar isso às minhas avaliações aqui dentro da plataforma LT. Sobre a pesquisa, também é uma forma de avaliação que a professora Renata sugere. Também é possível você sugerir, você solicitar aos alunos que essa pesquisa seja feita direto na plataforma. Então, os alunos, ao invés de construir essa pesquisa em um arquivo separado, você cria uma aula, uma avaliação dentro da plataforma, coloca aqui a apresentação do tema da pesquisa, o que é para ser feito, e o espaço onde os alunos, então, o que eles escreveriam dentro de um arquivo de Word ou de uma outra plataforma, pode ser colocado diretamente aqui dentro. A vantagem é que, ao final dessas avaliações dentro da plataforma, existe sempre a possibilidade do aluno clicar em Commit, visualizar tudo que foi feito e clicar em Finalizar. Então, aqui você pode ou não deixar habilitado o download desse arquivo, mas aqui ele revê todas as atividades que foram propostas ao longo da avaliação. Ele pode verificar se ele respondeu tudo. Caso ele não tenha respondido alguma coisa, ele pode responder diretamente nessa página final. E ele clica em Commit. Quando ele clica em Commit, ele finaliza essa avaliação e dentro da plataforma, para o professor, isso aparece como uma atividade entregue e finalizada. Então, você pode entrar com um processo de correção e liberar as notas, se isso envolver uma nota já de correção, você pode liberar essas notas para os alunos. Essa é uma forma de avaliação que pode ser feita dentro da LT.
E essa é como funciona para o aluno. Se eu clicar aqui na minha visão de administrador, eu vejo como que essa avaliação funciona para o professor e como que o professor corrige isso. Então, aqui é o meu curso de formas de avaliação e eu quero ter acesso à correção da minha prova, ao trabalho que os meus alunos fizeram. Então, eu vou em Student Work, seleciono a minha avaliação e clico em Grading, que eu vou dar as notas para os meus alunos. Eu quero, então, que os meus alunos vejam a nota, ao entrar na plataforma, acessarem essa avaliação, eles vão ver a nota no canto superior esquerdo da tela e vou pedir para a plataforma fechar essas notas. Então, tudo que é uma questão teste de múltipla escolha, ela vem com esse símbolozinho, esse raiozinho assim em cima, mostrando que ela é automaticamente corrigida pela plataforma. Enquanto as questões dissertativas que envolvem uma correção e a interpretação do professor para saber se aquilo está certo ou errado, vem com um pontinho. Então, aqui eu tenho a lista dos meus alunos, aqui eu só tenho um aluno que fez essa aula, essa avaliação. Para eu corrigir, eu clico no pontinho e eu posso ver a resposta do meu aluno e a resposta que eu configurei como sendo a resposta correta. Aqui embaixo, eu tenho a pontuação, essa questão valia 5 pontos, e eu tenho a possibilidade de dar a pontuação que eu julgo correta para esse aluno. Posso também colocar um feedback, muito bem. E seguir ou para o próximo aluno ou para uma questão seguinte, se esse for o caso. Tá? No caso, eu só tinha essa questão dissertativa, então a minha avaliação, meu processo de avaliação para esses alunos está completo já. Eu posso voltar para a minha planilha e aqui eu tenho a pontuação geral dessa avaliação, então quanto que essa prova valia e qual foi a nota tirada pelo meu aluno. Se eu precisar fazer algum ajuste, eu posso clicar na nota final do aluno, ajustar, colocar alguma pontuação a mais, se eu quiser, e colocar um feedback também para esse aluno. Finalizei o meu ajuste, eu posso colocar, vou colocar aqui muito bem também para o aluno, e posso sair, posso retornar para a minha página inicial. Então, quando o meu aluno entrar na aula, entrar nessa avaliação, o que ele vai ver é isso aqui. Então, essa vai ter uma imagem, ele vai ter o comunicado de que essa avaliação foi finalizada e que ele só pode visualizar, ela vira um material de estudo, mas ele não altera mais as respostas nessa avaliação. Eu vejo a nota que eu tirei, então essa prova valia 87 pontos, eu tirei 67, e o feedback do meu professor. E ao navegar nessa aula, eu vejo o quanto eu acertei a minha pontuação independente para cada uma das questões. Tá? Essa é uma forma de avaliação dentro do LT, como que funciona a correção de provas dentro da plataforma. Existe uma outra ferramenta de avaliação, que é o Analytics. O Analytics, ele dá uma visão analítica do desempenho da turma e não de um aluno individual. Então, você pode acompanhar, por exemplo, qual foi a distribuição das respostas para aquela turma, a distribuição das respostas de múltipla escolha. Aqui eu só tenho um aluno que respondeu essa questão, então, claro que eu não vou ter grandes distribuições, mas eu consigo também verificar o número de vezes que eles conferiram a resposta nessa minha avaliação e tentaram novamente quando eu deixo essa possibilidade habilitada para eles. Então, quantas vezes eles clicam em Check Answer até eles chegarem na resposta correta? Essa também pode ser uma ferramenta que me indica um ponto em que os alunos têm mais dificuldade ou um ponto de dúvida ou uma questão que pode ser melhor trabalhada com eles diante da turma, tá? O esperado é que cada aluno responda corretamente, clique uma vez em Check Answer, veja que isso está certo e siga para a questão adiante. Então, se eu tenho mais do que um clique em uma questão, ou se essas questões para a turma se sobressaem, pode ser um ponto de dúvida em comum que eu posso trabalhar.
Aqui eu também vejo o tempo que os meus alunos passaram em cada página da minha lição. Então, se eles passam, eu só tenho um aluno aqui, mas se eu tivesse uma turma inteira, cada aluno teria uma cor diferente e eu conseguiria ver se eles se empenharam, se eles passaram um tempo lendo realmente essa página, ou se eles fizeram cliques aleatórios nas questões para finalizar com aquilo rapidamente. E também consigo acompanhar qual a porcentagem do vídeo que eles assistiram. Então, eu vejo que o vídeo da página 5, o aluno assistiu inteiro. Mas se ele tivesse assistido apenas uma parte, eu também conseguiria verificar aqui o andamento desses alunos dentro da aula. Então, essas são as ferramentas de avaliação que estão presentes dentro do LT e que podem ser utilizadas pelos professores nas suas diferentes áreas, nos seus diferentes assuntos e conteúdos. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas agora, acho que essas eram as informações que eu tinha para passar nesse momento. E eu retorno a palavra para a Tatiana, então. Super obrigada, Renata, Gabriele, pelas apresentações, foi super produtivo, a gente vê aí a mescla da Renata trazendo todo o material para a gente, as formas de avaliação teórica e a Gabriele mostrando aí na prática uma ferramenta de medição. Aí eu vou agora trazer as perguntas que foram feitas pelo chat e fiquem à vontade em colocando, incluindo mais perguntas, ok? Que a gente vai respondendo. Bom, Renata, trouxeram algumas discussões aqui no chat. A Nair Lima colocou como falar em medir quando se pensa em avaliação como processo. Parece um pouco controverso. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em avaliação processual, a avaliação processual ela faz parte realmente do processo de aprendizagem, né? Quando a gente fala em medir, e eu olho para as competências, eu tenho também que olhar no processo de aprendizado se as minhas metas de aprendizagem, se os meus objetivos de aprendizagem estão sendo atingidos. Então, por exemplo, eu posso trabalhar com uma avaliação diagnóstica inicialmente. Eu tenho as minhas metas de aprendizagem. E eu posso pensar em atividades que eu vou trabalhar para atingir essas metas de aprendizagem, e dentro dessas atividades, a gente monta uma planilha, né, com indicadores e descritores olhando para as competências e para os objetivos de aprendizagem. Então, eu crio indicadores e eu crio uma régua com descritores, e através dessa régua com descritores, né, eu tenho níveis. Eu já fiz uma avaliação diagnóstica inicialmente e eu consigo ir acompanhando, através das atividades que eu vou propondo, que eu vou trabalhando com os meus alunos, a evolução, né, da competência e trazendo todo o contexto da aprendizagem aí dentro, através dessa régua dos descritores. Então, eu crio isso para cada atividade. Então, dessa maneira, eu consigo acompanhar o processo de aprendizagem como um todo, tá? Então, é dentro desse contexto. Perfeito, Renata. Aqui ainda a Adriana Sadoyama perguntou, as técnicas de avaliação são interessantes, no entanto, como verificar efetivamente a aprendizagem do aluno? Exatamente dentro desse contexto que a gente acabou falando, né? Eu tenho que olhar para a evolução do processo, para a evolução processual. Então, se eu trabalho com essa régua dos descritores aí, olhando para cada indicador que eu quero trabalhar, que eu quero saber se o aluno está avançando, né, dentro dessa régua, eu tenho que linkar justamente os níveis, os descritores que eu estou trabalhando com o meu objetivo de aprendizagem. Tá? Então, quando a gente trabalha com competência, é um processo um pouco mais complexo mesmo, porque eu trago uma metodologia, né, mais mão na massa para dentro do contexto da minha aula, e eu trago o desenvolver das competências, né, e eu trabalho com um processo. Então, por exemplo, tem uma aula, até na área de exatas que eu trabalho,
uma disciplina do ciclo básico, que eu tenho a avaliação aula a aula. Então, eu faço essa avaliação processual, né? Mas é dentro da metodologia de processo. Então, é uma avaliação contínua, formativa, tá? Toda aula o aluno tem atividade, né? E aí ele tem as competências que ele tem que trabalhar dentro daquela atividade, mas eu tenho qual é o meu objetivo de aprendizagem, eu penso na atividade que eu vou dar, eu penso na entrega que ele vai ter que fazer em cima dessa atividade, né? E aí, quando eu penso em como eu vou avaliar essa entrega desse aluno, aí eu meço eu penso em fazer através dos meus indicadores. Quais são os indicadores que esse aluno vai ter que cumprir ali, que ele vai ter que entregar, né? Dentro dos descritores, da evolução desses descritores, para que eu possa verificar o ganho da aprendizagem e o desenvolver da competência nesse processo. Então, eu tenho que pensar em tudo junto, no processo de aprendizagem como um todo. Perfeito. Dentro dessa linha ainda, ela perguntou como criar um instrumento avaliativo objetivo para medir algo que é subjetivo e que parte de um processo em progressão. A gente pode... a identificação dos... Desculpa, Renata. Desculpa, eu achei que você tinha acabado. Você pode voltar, por favor? Pode manter. Não. Ela colocou assim, como criar um instrumento avaliativo, objetivo, para medir algo que é subjetivo e que parte de um processo em progressão. Eu tenho que linkar o conceito de aprendizagem, tá? Então, eu tenho que pensar numa rubrica, por exemplo, para verificar se as competências estão sendo desenvolvidas, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar aqui, ó, competência, a capacidade de reconhecer e definir problemas, tá? Aí eu vou pensar num indicador, identifica e define problemas nos processos. Dentro desse indicador, eu tenho níveis que eu crio como uma régua, que são os meus descritores, e eu vou medir por nível. Então, eu crio níveis de 0 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, né? 9 e 10. E aí eu vou colocando níveis para poder fazer essa medição processual. Então, assim, no início, né? Se eu olhar para o indicador, identifica e define problemas nos processos. O meu aluno tem dificuldade de identificar problemas. E aí eu vou mexendo e aumentando essa régua, né? Então, no próximo nível, ele conhece pouco e tem falta de entendimento em identificar problemas. Até que ele chegue no nível em que ele consegue identificar, definir problemas e trabalhar processos. Então, eu vou trabalhando com esses descritores. Dentro desses descritores, claro que está ligada a toda uma metodologia de aprendizagem por projeto, né? Então, eu vou medindo e vou trabalhando os descritores e as atividades que eu também vou avaliar pelo conhecimento adquirido, pelo resultado entregue pelo aluno. Não é uma coisa única, né? Eu não trabalho a avaliação processual, eu não trabalho isso daí, só a avaliação processual, só a competência, eu tenho que olhar para o todo. Eu faço a régua, eu trabalho os indicadores, os descritores, faço a régua, e o aluno está fazendo a entrega, mas dentro dessa entrega tem todo um trabalho conceitual que eu tenho que avaliar também, né? Então, é um trabalho conjunto. Isso dá trabalho, né? Então, assim, pensar tanto no desenvolvimento da competência, em como criar essa planilha de rubrica para avaliar, em quais são as atividades, em quais são os indicadores que eu vou trabalhar, como é que eu vou criar essa régua dos descritores. Isso é todo um processo, isso é um processo bem complexo, mas é possível de se fazer. Tá? Dentro desse conceito ainda do processo, a régua, a Adriana colocou que caso o aluno não consiga progredir nesse parâmetro de régua, ele pode ser considerado um incompetente ou sem habilidade? Eu acho que a gente não pode pensar dessa maneira, né? Eu acho que a gente, quando a gente olha para esse processo de régua, a gente tem que, nunca vou trabalhar com um único indicador. Então, eu tenho que pensar em diversos indicadores que eu consiga contextualizar onde o aluno, porque a gente fala em diferentes habilidades também, então, onde o aluno está trabalhando e está trazendo
um ganho de aprendizagem, um desenvolvimento maior, um trabalho maior aí na sua competência. Então, eu consigo medir as diferenças aí do seu aprendizado, onde ele tem mais facilidade, onde ele tem mais dificuldade, para poder justamente trabalhar com o lado de maior dificuldade. Sim, ele pergunta, a Adriana continua, é levado em conta nesse processo a predisposição ou motivação em aprender do aluno? Ah, com certeza. Né? O professor saber desenvolver e trazer o contexto da metodologia para dentro da sua sala de aula, de maneira a engajar esse aluno, é fundamental. Sim, com certeza. Bom, vou trazer aqui um pouco algumas perguntas que chegaram para a Gabriele em respeito da plataforma. A Thelma Phillips perguntou aqui, acabei entrando pelo meio do meu filho, sem problema, Thelma. Gostaria de saber se nessa plataforma da LT tem a disciplina de parasitologia. É Thelma, né? Thelma, não tem de parasito, mas todo o conteúdo que você usa pode ser colocado e inserido de uma forma muito fácil na plataforma, tá? Então, se o conteúdo que você tem já está, se você tem esse conteúdo em PowerPoint, se já é uma aula que você apresenta e você quer colocar isso na plataforma, você pode facilmente colocar, eu posso te ajudar nesse processo. E aqui no canal mesmo tem um link do webinar de autoria que a gente fez, de autoria e de criação de conteúdo, mas eu vou deixar aqui na tela o meu contato. Esse é o meu contato de e-mail, então todo mundo que tiver uma dificuldade, que tiver uma dúvida com relação à plataforma, quiser entender um pouquinho mais do processo técnico de utilização da plataforma, fique à vontade para entrar em contato comigo. Através do WhatsApp ou do e-mail, da forma que ficar mais fácil, e eu vou ter o maior prazer em ajudar. Mas sobre a autoria, tem o link aqui no canal também, do vídeo. Sim. A plataforma é bastante flexível, viu, Thelma? E você consegue, como a Gabriela explicou, inserir conteúdo de maneira bastante fácil. Assim, clicar e arrastar, copiar e colar, é bastante flexível nesse sentido de autoria. A Maria Gabriela Xavier de Oliveira perguntou, Gabi, ela tem acesso à plataforma, contudo, nunca consegui liberar acesso para os alunos. Como alternativa, faço prints e utilizo os materiais em aula. Como consigo permitir liberação nesse sistema remoto? Eu vou pedir, por favor, Gabi, se você puder mostrar para ela como ela faz o convite para os alunos via e-mail, claro, e também importando a lista, por favor. É uma pergunta também que chegou da Maria Vieira também, a gente vai demonstrar agora. Perfeito. Bom, então eu vou aqui na minha visão de administrador. Existem duas formas de você inserir os alunos na plataforma. Lembrando que o LT você acessa pelo link www.curacloud.com, entra com o seu próprio login e a senha, e você vai cair nessa tela aqui, onde você cria o seu curso, e aí você vai ter essa telinha onde você vai ver ou importar o conteúdo, as lições, os módulos e as contas dos estudantes. É aqui que eu vou clicar para inserir os meus alunos. Eu tenho duas formas de fazer isso. A mais comum é utilizar um arquivo em formato CSV, que eu também posso enviar para vocês, quem tiver interesse nesse arquivo, por favor, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem. Ele tem essa configuração. É importante lembrar que essa primeira linha vocês não vão alterar, vocês só precisam inserir o e-mail dos alunos de vocês aqui abaixo, tá? No Student ID vocês podem colocar uma identificação, um número de matrícula, alguma identificação fácil dos alunos, nome e sobrenome, se vocês quiserem, mas a única informação que é realmente fundamental é o e-mail, porque é onde os alunos vão receber o convite de acesso da disciplina e cadastrar a própria senha na plataforma, tá? Bom, uma vez criado o meu arquivo, eu venho aqui em Student Accounts e clico em importar. Ele avisa para mim que esse arquivo tem que ser no formato CSV. Eu busco esse arquivo no meu computador, ele está aqui, eu seleciono, clico em abrir e ele fala para mim que os 4 alunos que estavam adicionados naquele arquivo foram
adicionados nesse curso. Posso enviar esses e-mails? Agora sim. Então, aqui estão os alunos. Se você tiver só um aluno que realmente ficou de fora dessa planilha e você quiser inserir ele individualmente, você pode clicar na aba de configurações e adicionar aluno. E aqui você pode escrever o e-mail do aluno e só clicar em adicionar. Lembrando também que os alunos que alegarem que não receberam o e-mail, vale reforçar para eles darem uma olhadinha na caixa de spam, porque alguns e-mails, como o Gmail, por exemplo, tem um filtro de spam muito forte. Então, com uma certa frequência, os e-mails da LT são enviados para lá. Então, você pode filtrar o status do seu aluno e ver quais alunos estão ativos e quais ainda estão pendentes de aceitar o convite na plataforma. Então, esses alunos, se falarem para mim, professora, eu não recebi, eu posso entrar aqui, filtrar esses alunos por pendentes e pedir para a plataforma enviar novamente os e-mails. Ele falou para mim que ele não vai enviar agora porque ele acabou de enviar os e-mails e isso fica lotando a caixa de e-mail dos alunos. Então, daqui 2 horas a gente pode tentar enviar esse e-mail de novo. Mas, para os alunos que não receberem, você pode ou clicar individualmente e pedir para reenviar o convite, ou filtrar pelos alunos que estão pendentes e pedir para a plataforma reenviar. Perfeito, Gabi. Muito obrigada. Chegou também, o Geraldo perguntou com relação à autoria também, se a plataforma permite criar e inserir novas aulas. Permite sim, como a gente já falou, tem um link aqui no canal, tem um vídeo aqui no canal do nosso webinar de autoria, a gente fez, tem umas 2 semanas, 2, 3 semanas esse webinar, e a gente explica direitinho todo o passo a passo de autoria, e é bastante simples, é bem fácil de fazer, não é uma ferramenta difícil, não. Claro. A Marcela Blanco perguntou se a ferramenta pode avaliar o aluno e, indiretamente, podem ser avaliadas as técnicas de aprendizagem e, de outro lado, o método de ensino. Você pode avaliar os métodos de aprendizagem. Desculpa, qual é o nome dela, Tati? Marcela Blanco. Marcela, você pode sim. Eu acho que a ferramenta do Analytics, ela permite exatamente isso. Quando você vai, aqui eu tenho um curso com mais alunos, então eu consigo verificar aqui em Student Work, eu seleciono a minha aula e vou em Analytics. Eu tô compartilhando minha tela corretamente, né? Bom, aqui no Analytics ele mostra exatamente isso. Ele mostra, por exemplo, a distribuição das questões, das respostas de múltipla escolha dentro daquela turma. Então, as questões que os alunos tiveram mais dificuldade, elas tendem a ter uma divisão, uma distribuição maior nas alternativas. Vale lembrar que essa é uma aula teórica onde eu não fechei, eu permiti que os meus alunos verificassem a resposta e tivessem o feedback, a dica para chegar na resposta correta e tentassem responder novamente. Por isso que nesse Analytics, nessa aula, os meus alunos todos responderam a mesma coisa. Então, a distribuição das questões de múltipla escolha, ela não varia. Mas o que eu vejo aqui, no número de vezes que eles clicam em Check Answer, eu consigo ver que a questão 2, mesmo que todo mundo tenha respondido a mesma coisa, eles clicaram 21 vezes. Eu tenho 3 alunos respondendo essa pergunta. Então, essa é uma questão que ou ela tem um conceito que está difícil, ou a questão está confusa, ou não ficou claro, alguma coisa não ficou clara para os alunos, enfim, que eu consigo trabalhar isso numa sessão de feedback com eles. Essa é uma ferramenta que mostra mais o comportamento da turma, num geral, para o professor. Ela não é tanto uma ferramenta que te permite dar nota. Ela te mostra o desempenho daquela turma. Então, se os pontos que eles tiveram mais dificuldade, aí você pode avaliar se existe se existe alguma coisa que pode, alguma intervenção que você pode fazer nesse material, reformular essa pergunta ou trabalhar alguma outra questão.
Aqui embaixo você tem o tempo dos alunos nessa lição, em cada página da lição. Então, essa também é uma informação que pode ser usada em conjunto com essa daqui. Se essa aqui é uma questão que teve muita dúvida, que os alunos clicaram muitas vezes em check answer, e eu posso pensar que ela é uma questão que está mal construída, ou que eu posso ser mais clara com ela, eu também posso olhar aqui e falar, não, eles tiveram uma dificuldade porque essa questão envolve um conceito que está na página 1 que ninguém leu. Então, talvez a minha página 1 eu possa reformular ou retrabalhar, e não só a questão, tá? E consigo ver também, às vezes, as matérias as questões, desculpa, que usam uma integração com um vídeo e tal. Se o meu vídeo é muito longo, ele prende pouco a atenção dos meus alunos, o objetivo do meu vídeo está no final e o vídeo é muito longo, os alunos não chegam no final, eu consigo monitorar e ir ajustando a minha aula para aquela turma usando essa ferramenta da Analytics. Legal, Gabi. A Sinara Almeida perguntou se há possibilidade dos estudantes baixarem o conteúdo em PDF da plataforma, ou seja, se ela criar o conteúdo dela na plataforma, eles podem baixar depois? Eles conseguem fazer o download, Sinara, das atividades que eles fizeram. Então, ao final da aula, deixa eu abrir aqui um Student View. Aqui. Ao final da aula, quando eles vão na última página, eles têm o report. E aí, nesse report, eles podem visualizar, aqui eles vão finalizar a aula, então eles clicam em visualizar e finalizar, e aí eles têm acesso a todas as atividades, a todas as perguntas dessa aula. Eles não vão... Aqui eles conseguem sim fazer o download, então aqui tem a teclinha do download, ele exporta esse material em PDF, mas o material de texto, não, tá? Também não sei se isso seria uma coisa fundamental para a sua instituição ou para os seus alunos, porque é uma plataforma portátil. Então, como ela é online, você acessa de qualquer dispositivo desde que você tenha internet. Então, ela está no celular, ela está no tablet, ela está no computador. Então, o material de estudo, na verdade, ele está o tempo inteiro disponível para os alunos. Os exercícios ele pode fazer o download, ficar salvo e tudo mais, mas também porque algumas instituições precisam das formas de avaliação impressas em papel para arquivar por um tempo. Por isso que a gente exporta os exercícios das aulas, mas o material de texto acaba não ficando disponível em função disso, porque ela está sempre disponível no login do aluno. Então, você exporta os exercícios, mas o texto, a aula bruta em si, não. Ok, Gabi. O Thiago Montes Fidali, excelente plataforma, observei textos na língua inglesa. As aulas já estão todas traduzidas para o português? Ótima pergunta, Thiago. Não estão, mas elas seguem em processo de tradução. Então, aqui a gente tem o conteúdo que está traduzido em português. Eu deixei aqui baixado para mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem uma série de conteúdos que já estão disponíveis, prontos para utilização pelos usuários. E a gente tem também uma série de outros conteúdos, conteúdo de anatomia, fisiologia animal, que estão em processo de tradução, tá? Todo o conteúdo se encontra aqui em Import Out Content. Você pode fazer a utilização, baixar a coleção inteira ou só os módulos que você quer. E eu vi também nos comentários, tem uma ferramenta que é uma ferramenta do Google Tradutor, ela só funciona para o Chrome, ela só funciona em computadores, mas que se vocês quiserem passar para os alunos, existe também essa possibilidade. Você pede para o Google Tradutor traduzir a página. E aí todo o texto que está na página fica traduzido
e disponível. Essa não é uma ferramenta da The Instruments, do tradutor, não é uma ferramenta da The Instruments, a gente não tem controle sobre os termos que são traduzidos, por isso que a gente segue trabalhando na tradução dos conteúdos para liberar esse conteúdo para vocês, sempre com qualidade e o mais rápido possível. Mas a gente segue trabalhando. E, enquanto isso, vocês podem instruir os alunos a usar essas ferramentas de tradução dos navegadores. É isso. A Sinara colocou aqui um ok, apenas o report. Perguntei porque sempre envio os PowerPoints dos meus materiais. Ao colocar na plataforma, eles não conseguirão. Só uma complementação aí do que a Gabriele já explicou. Se você quiser subir, você salvar os seus PowerPoints como um PDF, alguma coisa assim, você consegue subir um arquivo na plataforma e se eles acessarem, eles conseguem fazer um download desse arquivo. O que eles não conseguem fazer o download é do conteúdo completo, certo, Gabi? Exatamente, exatamente. Então, você consegue inserir na sua aula um material de apoio, um artigo, um arquivo de PDF, um vídeo em formato MP4, você consegue, MP4 ou AVI, você consegue inserir na plataforma diferentes tipos de material, e aí sim os alunos fazem o download. Mas a aula em si, como um arquivo único de PDF, não. Eles fazem o download do material que você colocar lá para eles em PDF, para eles conseguirem fazer o download. Aí sim. Isso. Obrigada, Gabi. Vou retornar para uma pergunta que chegou aqui também para a professora Renata. Silvia Leitão, como a professora Renata entende a questão da burla nos processos avaliativos à distância? Comparativamente à situação presencial, como ela entende que isso afeta o processo avaliativo? Eu estava olhando o chat aqui, estava esperando essa pergunta. Então, tem coisa que a gente não tem como responder assim, né? Não tem certo e errado, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que estamos todos apoiados aí na tecnologia e nesse trabalho forte remoto, né? Eu estava, inclusive, essa semana conversando com o professor Roberto Lobo, que ele é ex-reitor da USP, da Universidade de São Paulo, e essa é a grande questão. Essa é a questão que o professor Roberto faz o tempo todo, né? No trabalho remoto, como é que a gente trata a questão da burla. Assim, e aí eu falo para ele, professor, mas mesmo no presencial, como é que a gente evita a cola? Só se a gente conseguir pegar, né? Mas assim também, olhando para esse processo, eu tenho que pensar em adequar o modelo a tempos justos dentro do que eu estou propondo, para não dar um tempo em excesso, atividades onde a análise e pensamento crítico do aluno seja fundamental, porque daí ele tem um tempo ajustado, ele tem que desenvolver a sua linha de pensamento, né, fazer a sua análise crítica, pensar em modelos, por exemplo, quando eu penso numa entrega individual, de uma opinião do aluno numa resenha em cima de um texto, então uma análise crítica com a opinião dele, eu não posso ter respostas iguais, né? Então eu tenho que pensar em atividades onde eu consiga ter resultados mais individuais, né? Então é mais ou menos nessa linha. Dizer que tem como evitar, não tem mesmo, né? Mas eu posso pensar nesse processo de uma maneira onde eu posso propor atividades e ter um retorno mais individualizado. Exatamente. A gente não recebeu aqui outras perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, quiser participar no chat, fica à vontade. Vou passar para a Gabriele ou para a professora Renata. Mas, se não tiver, eu gostaria de agradecer imensamente já a participação de todos aqui na nossa live no dia de hoje. Agradecer a professora Renata por compartilhar seu conhecimento aí com a gente, agradecer a Gabriele também por compartilhar, mostrar melhor a ferramenta, a prática, né, das formas de avaliação na plataforma, e colocar, a gente está muito disponível para ajudar todo mundo que tiver algumas outras questões, perguntas, dúvidas, tanto em relação a todos os conceitos que a professora Renata Perreno trouxe para a gente, ou com relação ao uso da plataforma LT.
ok? Muito obrigada pela participação de todos. Bom dia. Tatiane, pode depois também, por favor, né, compartilhar os meus contatos aí com os participantes, claro. E quem tiver dúvida pode ficar à vontade em mandar e-mail, mandar WhatsApp, tá? E a gente vai trocando aí mensagens, tá bom? Eu queria agradecer imensamente também a vocês, né, pela oportunidade e pela parceria, por poder participar aqui com vocês. Deixo um abraço a todos aí. Obrigada. Eu pedi para o Roberto colocar o e-mail da professora aqui no chat, como está como administrador, nos dados dele. E, mais uma vez, muito obrigada. Sinara, a Gabi vai entrar em contato com você diretamente para falar a respeito da questão da analytics, avaliação, como convidar alunos, tudo isso, tá? A gente vai te acessar diretamente via e-mail para esse suporte. Muito obrigada.